Este é o nosso tempo. As principais notícias desta hora no estúdio com Andrei Sinitsyn. Olá. Quase 1.000 drones de ataque, o mesmo número de bombas aéreas guiadas e 36 mísseis. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou sobre a escala dos ataques russos durante a semana. Segundo ele, ainda continua a eliminação das consequências dos bombardeios em Kharkiv, nas regiões de Odessa e Dnipropetrovsk. Os socorristas também estão trabalhando nas regiões de Sumy e Chernihiv. Nesta noite, os russos lançaram mais de 170 drones sobre a Ucrânia. Cada noite exige uma defesa aérea multifacetada, sistemas de defesa antiaérea, aviação de combate, grupos móveis de fogo, drones interceptadores. Estamos trabalhando ativamente com os parceiros em cada componente para fortalecer a defesa da Ucrânia. Preparamos novos acordos fortes com a Europa para fortalecer significativamente nossa defesa aérea, nossa resiliência e nossa diplomacia. Glória à Ucrânia! Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Como resultado dos bombardeios russos na região de Zaporíjia, uma pessoa morreu. Outra pessoa ficou ferida. A informação foi divulgada pela Polícia Nacional da Ucrânia. Durante o dia, os russos realizaram 769 ataques contra localidades da região. Para o ataque foram usados quase 500 drones, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, artilharia e aviação. Como resultado dos ataques, casas e carros de civis foram danificados e destruídos. As autoridades evacuaram 4 pessoas. Uma pessoa ficou ferida em consequência do bombardeio russo na região de Sumy. O agressor atacou com drones kamikaze. Como resultado do ataque, um grande incêndio começou. Isso foi informado pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Casas particulares, um imóvel não residencial e linhas de transmissão de energia foram danificados. Mais de 12.000 assinantes da região de Kharkiv ficaram sem energia após o bombardeio russo. Segundo o prefeito de Lozova, Sergiy Zelensky, o agressor ataca principalmente instalações de energia. A maioria das caldeiras está temporariamente fora de operação. As que restaram funcionam em modo mínimo. Prédios residenciais, casas particulares e instituições de ensino foram danificados. Não houve feridos. Os moradores são orientados a buscar fontes alternativas de energia. A região de Odessa também foi alvo dos ataques russos. O inimigo utilizou drones para ataque. Como resultado dos impactos, ocorreram incêndios em instalações da infraestrutura energética. Os bombeiros conseguiram extinguir o fogo rapidamente. Uma usina solar também foi danificada. Não houve mortos nem feridos. As forças de defesa da Ucrânia atingiram uma refinaria de petróleo na região de Samara, na Rússia, e um depósito de drones da unidade Rubicon. Segundo o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, as operações foram direcionadas para reduzir o potencial ofensivo do inimigo e dificultar o fornecimento de combustível e munições às tropas russas. A refinaria de Novokuibishevsk foi atingida. Seu volume anual de processamento chega a quase 9 milhões de toneladas. A fábrica é um dos principais produtores de combustível para motores a jato. Também foram destruídas bases de armazenamento de drones russos e uma estação de bombeamento no território temporariamente ocupado da região de Donetsk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fará hoje uma visita oficial à Grécia. Lá, ele se encontrará com a alta liderança do país. Um dos principais temas das negociações será a cooperação no setor de energia. Segundo o presidente, a Ucrânia já chegou a um acordo com a Grécia para fornecimentos adicionais de gás. Hoje foi preparado um acordo com a Grécia sobre o fornecimento de gás para a Ucrânia. Esse será mais um caminho para o fornecimento de gás, garantindo ao máximo para o inverno rotas de importação de gás para a Ucrânia. Já existem acordos sobre o financiamento da importação de gás e vamos cobrir quase 2 bilhões de euros em necessidades para importar gás, a fim de compensar as perdas na produção ucraniana devido aos ataques russos. O governo da Ucrânia destinou recursos para financiar a importação. Nossos parceiros europeus estão ajudando. Bancos europeus sob garantia da Comissão Europeia. Bancos ucranianos também estão ajudando a Ucrânia. Há um trabalho ativo com parceiros americanos. E o financiamento completo será garantido. Estamos criando amplas oportunidades para o fornecimento durante o inverno, em particular através dos nossos parceiros poloneses. Estou trabalhando ativamente com o Azerbaijão e contamos muito com um contrato de longo prazo. Falamos sobre isso recentemente com o presidente. Também preparamos um acordo histórico com a França. Haverá um reforço significativo da nossa aviação de combate, da nossa defesa aérea e de outras capacidades de defesa.
É improvável que um acordo de paz na guerra da Rússia contra a Ucrânia seja alcançado antes da primavera. Foi o que declarou o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, em entrevista à Associated Press. Segundo ele, para alcançar a paz, é preciso aumentar a pressão sobre a Rússia e Putin para mudar seu pensamento estratégico. E os Estados Unidos e a União Europeia precisam continuar apoiando a Ucrânia. Stubb destacou 3 questões-chave no caminho para o cessar-fogo: garantia de segurança para a Ucrânia, a reconstrução da economia e a resolução das disputas territoriais. Não estou muito otimista quanto à obtenção de um cessar-fogo ou ao início de negociações de paz, pelo menos neste ano. O problema da guerra híbrida é que ela não pode ser completamente interrompida, porque é muito imprevisível. Mas é preciso estar preparado para criar sistemas de defesa e dissuasão, para que qualquer dano possa ser imediatamente neutralizado. Putin quer negar a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Esses objetivos não mudaram desde o início da guerra, há quase 4 anos. A guerra da Rússia contra a Ucrânia chegou ao seu pior momento, e nenhum dos lados pode falar abertamente sobre o desejo de negociações de paz, para não parecer fraco. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan. Segundo ele, a guerra deve terminar, com negociações que podem acontecer na Turquia. Fidan destacou que o Kremlin precisa refletir sobre um processo de paz. Eu acredito que esta guerra está agora no seu pior momento, porque os lados estão focados em destruir a infraestrutura de transporte e energia um do outro. Agora isso se transformou em uma guerra de drones. Acreditamos que as negociações são inevitáveis. Pessoalmente, acredito que as negociações serão retomadas. Claro, não podemos entrar em detalhes. Isso pode acontecer na Turquia ou em outro lugar, mas eu acredito que essa paz certamente virá. Hakan Fidan, ministro das Relações Exteriores da Turquia, ao vivo no canal de TV aberto. Os ataques da Federação Russa contra a Ucrânia são crimes de guerra. A Bélgica condena a onda de bombardeios massivos russos contra a Ucrânia, declarou o ministro das Relações Exteriores do país, Maxim Prevot. Segundo ele, esses bombardeios são deliberadamente direcionados contra a população civil, bairros residenciais, hospitais, infraestrutura energética e instalações vitais. Prevot também destacou que o bombardeio da Embaixada do Azerbaijão é um ataque direto aos princípios que mantêm o sistema internacional unido. E a resistência dos ucranianos diante do terror desperta o mais profundo respeito e solidariedade, ressaltou o ministro. Eles mataram e feriram pessoas inocentes, incluindo crianças, e deixaram comunidades inteiras com medo e na escuridão. Vamos ser muito francos. Isso são crimes de guerra. Eles fazem parte de uma estratégia sistemática para minar o moral do povo ucraniano. Ao povo da Ucrânia, vocês não estão sozinhas. Continuamos ao lado de vocês. Junto com nossos parceiros europeus e internacionais, continuaremos apoiando e aumentando a pressão sobre a Rússia, até que essa guerra ilegal e imoral termine. Maxime Prevot, ministro das Relações Exteriores da Bélgica, na rede social X. A França também condenou os ataques russos contra a Ucrânia, direcionados a Kiev, instalações de energia, áreas residenciais e hospitais. Isso foi declarado pelo Ministério das Relações Exteriores da França. Eles destacaram que esses bombardeios resultaram em inúmeras vítimas. Muitas pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. O Ministério das Relações Exteriores expressou total solidariedade com a Ucrânia e seu povo. A França declarou que continuará a cooperar com os parceiros para reforçar o apoio à Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Federação Russa com o objetivo de encerrar a guerra. Esses ataques de grande escala, nos quais foram utilizados cerca de 430 drones e 18 mísseis lançados em várias rajadas, representam uma nova escalada do conflito e demonstram a falta de vontade da Rússia em buscar a paz, da declaração do Ministério das Relações Exteriores da França. Os Estados Unidos estão lançando operações em larga escala para combater a imigração ilegal. Já foram realizadas operações em bancos no estado da Carolina do Norte. As operações têm como objetivo combater a imigração ilegal e aumentar a segurança, segundo a Reuters. O Departamento de Segurança Interna declarou que está reforçando o controle para proteger os cidadãos. Os detalhes da operação ainda não foram divulgados. Enquanto isso, moradores locais saíram às ruas para protestar contra as autoridades federais. Eles estão preocupados com possíveis detenções, e as autoridades locais orientam os cidadãos a buscar assistência jurídica.
3 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em Portugal devido à tempestade Cláudia, que atingiu a Europa Ocidental. No Reino Unido, fortes inundações alagaram a cidade de Monmouth e áreas vizinhas do país de Gales, segundo a Reuters. Os meteorologistas prevêem que o volume de chuva de um mês cairá em apenas um dia. Em várias regiões foi declarado nível amarelo de perigo. No país de Gales, as barragens estão sendo inspecionadas e as companhias ferroviárias estão cancelando viagens. A tempestade pode continuar ainda por vários dias. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.